Olá, bom dia, boa tarde. Quero aqui deixar em poucos minutos uma pequena meditação que eu creio que poderá ser uma exortação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus é toda uma exortação. A Palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até à divisão entre o espírito e a alma e é poderosa para discernir os intentes de coração. Hoje, ao estar a meditar, e antes mesmo de me aproximar da palavra de Deus, veio assim ao meu espírito, de uma forma consistente, a palavra consolo, consolar, o Consolador. E claro, veio logo de imediato a passagem de Jesus no Evangelho de João, o capítulo 16 e o capítulo 14. E eu quero começar hoje, quero falar alguns minutos sobre o Consolador, o consolo. Consolo, esta palavra consolo. Jesus foi o Consolador, o exemplo. E ele disse que iria para o Pai e iria enviar o Consolador. O Consolador. Nós precisamos de consolo. O mundo precisa desesperadamente de consolo. Quanto mais nos aproximamos dos tempos do fim, de acordo com o que a palavra de Deus diz, mais o mundo vive desesperado, frio, sem amor, sem consolo, sem esperança. E cabe a nós, os escolhidos, o remanescente, os seguidores de Cristo, estarem cheios do consolo de Deus para poderem consolar a outros, como o apóstolo Paulo falou, e iremos lá, se Deus me permitir, em 2 de Coríntios, quando o apóstolo Paulo escreveu, no capítulo 1, versículo 3 e 4, sobre este aspecto, ele era consolado por Deus, para ele depois poder ser um instrumento de consolo para todos quantos Deus colocaria na sua vida. Mas eu quero aqui começar com o capítulo 16 de João, em que Jesus está a falar da sua partida, ele está a falar do Espírito Santo. São considerados os 3 capítulos mais como que ignorados da palavra de Deus. Não é por acaso que as trevas, o inimigo, não quer que as pessoas saibam do Espírito Santo. Eu vou repetir isto. O inimigo, as trevas, irá trabalhar, entre aspas, horas extra para impedir que as pessoas tenham conhecimento de quem é o Espírito Santo, porque não existe igreja sem o Espírito Santo. Não existe sobrenatural sem o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a igreja é uma religião fria. O cristianismo é uma religião fria, sem nada a acontecer. E ele tem feito um bom trabalho, infelizmente, ao longo de décadas, séculos e milénios. É a altura, e está a acontecer pelo mundo todo, em que os verdadeiros escolhidos, os seguidores de Cristo, não vão viver um único dia sem a presença, sem o poder do Espírito Santo. Porque foi o que Jesus prometeu. Ouça o que Jesus disse. O que Jesus disse, se alguém quiser ler, está aqui em João, capítulo 16, ele disse assim: mas agora, ele estava aos últimos minutos, os últimos momentos com os discípulos, mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Palavras de Jesus. Eles estavam tristes porque Jesus tinha-lhes, ao longo do tempo, dito o que iria acontecer, mas eles não queriam entender, eles não tinham ainda entendido, mas ele estava a dizer: eu vou para junto do Pai, eu vou para junto daquele que me enviou. E vocês estáis tristes. Mas se vocês entenderem que é preciso que eu vá, eu tenho que ir, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá para vós. Mas se eu for, eu vou enviar. Foi o que aconteceu no dia de Pentecostes. Agora ainda aqui no João capítulo 14, versículo 16, diz assim. Eu vou seguir do capítulo 14, diz assim: se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus a dizer: se me pedires alguma coisa em meu nome, o Pai o fará, para que o Filho seja glorificado no Pai. A Jesus, pedir a Cristo. A oração só funciona se for através de Jesus. Ninguém chega ao Pai a não ser através de Jesus. Não há santos, não há imagens, não há nada.
é só Jesus Cristo. Foi Jesus que disse. Ele diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E depois ele diz assim no versículo 16, capítulo 14, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Eu rogarei ao Pai, e quando ele for, ele foi, ele vos dará outro Consolador. Esta palavra no grego, Consolador, outro Consolador, significa alguém da mesma espécie. Jesus foi o Consolador. Exemplo. E ele disse, eu vou enviar outro igual a mim. Nunca vos deixarei órfãos. Ele disse, não ficareis órfãos. E ele disse assim, o Espírito da verdade, ele está a falar do Consolador, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isto são as palavras de Jesus a falar sobre o Espírito Santo, o Consolador. Sabe uma coisa, como eu já disse, este mundo está cada vez mais frio, a desesperar, sem rumo. Precisa urgentemente, todas as pessoas com quem nós nos cruzamos travam uma batalha da qual nós nada sabemos. Muitos de nós, todos nós, travamos batalhas muitas vezes no limite da nossa capacidade de aguentar, mas que ninguém sabe. Por isso nós precisamos fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Foi Jesus que disse. Eu apontei aqui, está em Lucas capítulo 6, versículo 31, que diz assim, Jesus disse assim, como quereis que as pessoas vos tratem, assim fazei a elas da mesma maneira. Esta é a regra de ouro. Vamos ser misericordiosos, vamos ser instrumentos dos frutos do Espírito, de mansidão, de domínio próprio, de cordialidade, de ser amáveis, porque cada pessoa que se cruza connosco, incluindo nós mesmos, travamos batalhas, muitas vezes pessoas no limite da sua capacidade de aguentar, perderam a esperança, não têm alegria, não têm motivo para continuar a viver. É por isso que eu quero deixar hoje esta palavra, porque também é para mim. Nós precisamos do Consolador acima de tudo. Deus é o Pai de toda a consolação. Está escrito em 2 de Coríntios, foi o apóstolo Paulo que disse, Ele é o Pai de toda a consolação, mas eu já lá irei. Eu queria continuar aqui com algumas palavras de Jesus sobre o Consolador. Sobre quem foi Jesus antes de Ele enviar o Espírito Santo. Ele foi o ser humano, que era ser humano, era Deus, com o amor que jamais será igualável. Ele disse em Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29, ele diz assim, vinde a mim, isto são palavras de Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, vós que precisais, vós que estáis sobrecarregados, eu vos darei consolo. Ele está a falar de consolo. Ele está a falar de exortação, ele está a falar de encorajamento. Todos nós precisamos de encorajamento diário para continuar. É por isso que nós nos alimentamos da palavra de Deus, que é fé. A palavra de Deus, como Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Que é encorajamento, é consolo, é conforto. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Oh, como o mundo precisa urgentemente, todos nós, de sentir este descanso para a nossa alma, esta paz interior no meio deste mundo corrupto, neste mundo sem amor, neste mundo frio, neste mundo cada vez mais egoísta. Nós precisamos de paz. E ele disse assim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Foi Jesus que disse. Jesus chegou a referir-se em relação a estes tempos que nós estamos a viver no capítulo 24 de Mateus, versículo 12 e 13, ele diz assim, porque por causa da iniquidade, ele está a falar do fim dos tempos, ele está a falar do que nós estamos a viver hoje. Foi Jesus que disse, ouça, tudo está a acontecer e vai acontecer conforme Jesus, a palavra de Deus, que é a palavra profética, diz. Cabe a nós refugiar-nos em Cristo, corra para Cristo, para a presença do Consolador, do Espírito Santo. Jesus disse assim, por se multiplicar a iniquidade, o
o erro, a corrupção, a maldade do ser humano. O amor, a paz, a alegria de quase todos irá desaparecer. O amor de quase todos desaparecerá. Esfriará. A palavra é esfriar. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mas aquele que perseverar até ao fim a querer alimentar-se das palavras de Jesus Cristo, da palavra de Deus, esse perseverará na palavra, nas escrituras, receberá alimento, receberá encorajamento, receberá consolo para cumprir o seu plano nesta vida. Nada é por acaso e no fim terá a vida eterna, a salvação que Jesus fala. Agora quero continuar só aqui algumas palavras sobre o consolo. Eu quero ir para o apóstolo Paulo, foi talvez um dos seres humanos que mais padeceu nesta vida. A vida de Paulo resume-se a dois aspectos: plantar igrejas e perseguição. Avançar com o reino dos céus, com a pregação do Evangelho, e tribulação, e sofrimento, e dor, e sangue, e chicotadas. E ele é aquele que mais fala de consolo, de alegria. Alegrai-vos. Em tudo somos atribulados, mas não desesperados, não derrotados. Ele chega a dizer palavras tremendas como estas em Romanos capítulo 8, versículo 31. Nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Versículo 37. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Jesus, o Consolador, que enviou o Espírito Santo, o Consolador. E ele fala isto aqui em 2 de Coríntios. Eu abri aqui em 2 de Coríntios. Capítulo 1, versículo 13, ele diz assim: ouça estas palavras. Não deixe a sua mente ir para lado nenhum. Porque a palavra de Deus só faz efeito, é uma semente que precisa encontrar um bom solo, que entra na mente e deixa ao coração. Porque pessoas estão a ouvir, há 4 tipos de corações, estão a ouvir e imediatamente já desligaram, não querem saber, nem ouvem 2 minutos. É como diz a palavra, como Jesus disse na parábola da semente, no capítulo 4 de Marcos. Há 4 tipos de coração e há outro tipo de coração que ouve, até se alegra, mas depois por causa da perseguição, por causa do que os outros vão dizer, não produz fruto nenhum. Não quer saber. Preocupa-se mais com o que as pessoas dizem do que aquilo que a palavra de Deus diz, do que aquilo que Deus diz. Há outro tipo de coração, que é entre os espinhos, a palavra cai entre os espinhos. A pessoa até recebe com alegria, ela até continua, ela até acredita, mas por causa das preocupações da vida, por causa de outras ambições, a palavra não produz fruto. Seja como o 4º tipo de coração que Jesus falou. Mas é aqueles que têm um bom solo, em que a palavra cai, encontra um solo frutífero, para produzir a 100 por 1. Glória a Deus. Eu creio que esta palavra de exortação, de consolo, entra no seu coração de todos os que estão a ouvir. Entregue-se a Cristo. Agarre-se à palavra de Deus. Creia que Deus é o Deus de toda a consolação. Quando nada mais nos pode ajudar. Todos nós passamos por situações em que não sabemos o que fazer. Tudo isso serve para que nós nos aproximemos do único Consolador, que nos dá a vida eterna. Esta vida aqui é um grão de areia comparado com a vida eterna que nós temos. Aqueles que seguem a Cristo. Ele diz assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. Toda a consolação que nós precisamos encontramos em Deus. É Ele que nos conforta, ouça isto, é Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós recebemos, é o Deus de toda a consolação, nós recebemos consolação de Deus. Pode haver nuvens negras, pode haver problemas, pode haver situações no limite da nossa capacidade de aguentar. Olha, está agora aqui mesmo, eu estou no versículo 13, aqui no mesmo capítulo, vem-me agora aqui à minha mente, no versículo 8 diz assim: porque o apóstolo Paulo sofria como ninguém sofreu. Mas isso não tem nada a ver. A consolação, a alegria que está cá dentro não tem nada a ver com o que nós sofremos. Eu posso estar a ser decapitado e estar cheio de alegria porque sei quem é o meu Deus, eu sei para onde vou. O que aconteceu com o primeiro mártir Estevão.
Ele ia ser apedrejado, estava a ser para ser apedrejado, e ele levantou os braços ao céu. Deus deu-lhe uma visão. Ele viu os céus abertos e viu Jesus à direita de Deus Pai. E regozijou-se e teve a capacidade de dizer: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Não lhes imputes este pecado. E sendo apedrejado, entregou o seu espírito e foi para Cristo. E o apóstolo Paulo diz assim, para dizer que ele estava a falar de consolação, mas ele sabia o que era sofrer. Ele disse assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Há uma tradução que diz assim: já em mim mesmo tive a sentença de morte. Ele pensava que não ia sobreviver. Contudo, já em nós mesmos, diz aqui, tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós e sim no Deus que ressuscita os mortos. Oh, todos aqueles que me estão a ouvir, eu estou cheio de alegria cá dentro. Porque hoje, agora é como se eu estou a ser consolado estas 2 horas que tenho estado aqui a meditar na presença de Deus. Eu estou a ser consolado por Deus, pelo Espírito Santo, que é o Consolador, para poder consolar aqueles que vão ouvir. Que graças a Deus, cada vez mais, e eu quero que seja cada vez mais, não por causa de mim, mas por causa da palavra, se espalhe. Receba hoje este consolo do Espírito Santo. Nada é para sempre. Nós temos uma eternidade à nossa frente. Foi Jesus que disse: este mundo jaz no maligno. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Eu estava em João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Sendo encorajados, sendo consolados, tendo bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, vós também vencereis. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Está escrito, foi o apóstolo João no capítulo 1, capítulo 5, versículo 4 e 5. Quem é que vence o mundo? No mundo tendes aflições, mas tende bom ânimo, encorajai-vos, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Tende fé em Cristo, na palavra de Deus, não é em santos, não é em imagens, não é na religião, A ou B, é no Espírito de Deus que habita em nós, que nos guiará. Receba o Espírito Santo. Jesus disse assim: se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àquele que o pedir. Não viva sem o Espírito Santo, o Consolador cá dentro. O Consolador é o Espírito Santo que habitará em vós. Ele estará em vós e estará convosco para sempre. Está escrito, foi Jesus que disse. Eu vou terminar, porque já está a alongar, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. O Apocalipse é o livro, não é de carochinhas, não é difícil de entender, não é um livro de desenhos, de imagens, não. É a palavra que Jesus deu a João na ilha de Patmos, de tudo o que iria acontecer no fim dos tempos. Jesus disse: escreve o que vai acontecer depois de agora, no fim dos tempos. E está a acontecer exatamente como está escrito. Ouça, creia. A palavra de Deus não é uma história começada por era uma vez. Não era uma vez. É a palavra viva de Deus. E Jesus, já no fim, é o penúltimo capítulo da Bíblia e do Apocalipse. Ele diz assim: eu quero deixar também este consolo não só para esta vida, mas para a vida que há de vir, que nos está reservada nos céus para todo o sempre, na outra dimensão espiritual, para aquele que nasce de novo, para aquele que entrega a sua vida a Cristo. Para aquele que é selado pelo Espírito Santo, também está escrito. Ele conhece os que são seus, que são selados pelo Espírito Santo que habita neles. Ele diz assim, Jesus, está a falar de Jesus: eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Está a falar do fim dos tempos. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Este é o nosso fim, este é o nosso futuro que nos aguarda. Choramos lágrimas, Jesus chorou. Não há ninguém que não chore. Eu sou um chorão e não me importo de chorar. Mas Deus enxugará
toda a lágrima, não haverá pranto, não haverá luto, não haverá dor para todo o sempre, só alegria na presença de Deus. Sejam hoje encorajados com esta palavra, o Consolador. Espírito Santo é o Consolador. Espírito Santo, usa todas estas palavras para tocar o coração de todos os que vão ouvir. Senhor, eu te peço agora, enxuga toda a lágrima. Traz alegria, traz consolo, traz revelação da tua palavra, traz cura física. Senhor, há tantos a sofrer com doenças, com dores. Senhor, tu dizes na tua palavra, Senhor, que há poder no sangue de Cristo para haver cura. Eu declaro cura a todos aqueles que estão a ouvir agora, no seu corpo, no nome de Jesus, na sua alma, na sua dores que atravessam, Senhor. Revela-lhes agora quem Tu és, Espírito Santo. Há esperança no seu coração. Eles têm um encontro sobrenatural contigo, Espírito Santo. Agora, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Deus os abençoe.